Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, é clássico paulista, choque rei, lá no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já falei aqui antes que existe um porco enterrado lá no Morumbi, né? Mas assim, o resultado poderia ser pior. O que me preocupa é que dos últimos 9 pontos disputados do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 2 pontos e perdemos 7 pontos. E todos esses jogos que nós perdemos pontos eram jogos que eram passíveis de serem vencidos. Só que existe uma teimosia muito grande no Abel. Eu acho o Abel um técnico fantástico. Não me interprete mal. É um excelente gestor de pessoas. É um cara que eleva o nível anímico das equipes. É um cara que faz viradas de chaves assim absurdas. Só que, com alguns times em específico, parece que o Abel ele tipo assim fica com as mãos meio amarradas. E tudo aquilo que ele consegue fluir com outras equipes, parece que ele não flui contra equipes como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, Flamengo, como, por exemplo, até mesmo, a gente viu aí em um jogo lá no Campeonato Paulista contra o Corinthians, um jogo praticamente ganho. E assim, a teimosia dele é um negócio que mata qualquer um. Porque assim, por mais que o São Paulo esteja dentro da sua casa, dentro do Morumbi, vem de vitória na Libertadores, é um trabalho técnico muito recente, o cara tem um jogo só. E aí, o Abel ele vem e coloca um time capenga, um time manco. Por quê? Ele mexe na escalação onde ele coloca o Estevão. E aí você olha o Estevão e fala assim, finalmente, Estevão ganhando a titularidade. Era isso que a gente precisava. Só que aí do outro lado você vê Marcos Rocha. Do outro lado você vê Rafael Veiga, que o próprio Abel Ferreira já falou que tá cansado. O Veiga é um jogador, você vê que visivelmente, fisicamente, ele está cansado. E ele fica do início ao fim. E aí, meus queridos, eu pergunto assim, por que contratou o Rômulo? Contratou o Rômulo para ele ficar preso? A ideia do Rômulo não era justamente trazer esse período de descanso pro Veiga? Aí você fala assim, pô, Neto, mas não tem como colocar um jogador novo num clássico como esse. Tudo bem, mas em todos o Veiga entra. O Rômulo praticamente não está sendo aproveitado. Então, assim, existem algumas coisas dentro da escalação do Palmeiras que eu não gosto e que eu não concordo. Como, por exemplo, hoje o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes voltou de lesão faz pouco tempo. É um jogador que está sem o tempo de bola. Em um jogo de teor físico desse, talvez o Gustavo Gomes não fosse a melhor escolha hoje, visto o futebol que o Luan vinha aproveitando. E assim, eu sou um dos maiores críticos do Luan, hein? Olha que eu sou um dos maiores críticos do Luan, cara. Mas uma coisa a gente deve admitir. No Campeonato Paulista, o Luan estava jogando o fino da bola e estava trazendo muita qualidade na saída de bola do Palmeiras. E o Palmeiras perdeu essa qualidade sem o Luan. E aí, vem o torcedor aqui reclamar, né? Falar assim, nossa, você só reclama, você nunca tá satisfeito com nada. Mas que hora que o Palmeiras vai começar a jogar o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro, meu amigo, já começou. Nós estamos passando por jogos clássicos, jogos assim praticamente de 6 pontos, jogos extremamente importantes. Enquanto isso, a fase de grupo da Libertadores, que é a fase mais fácil, tá acontecendo e a gente tá perdendo ponto no Brasileiro. E aí, quando chegar a fase mais difícil da Libertadores, quando chegar as fases mais difíceis da Copa do Brasil, entra aquilo, né? O calendário é apertado, a gente tem 3 competições, é desumano o futebol brasileiro, mas é claro, nós não estamos aproveitando o momento agora, que nós estamos mais tranquilos na Libertadores, e nós temos agora o Campeonato Brasileiro para poder ganhar ponto. E depois, quando a Libertadores complicar e a Copa do Brasil complicar, a gente poder jogar com jogadores ali reservas no Campeonato Brasileiro contra equipes tecnicamente mais fracas. Só que, se a gente continuar perdendo pontos assim,
Dessa maneira, em demasia, vai chegar lá na frente e não vai ter como poupar ninguém. A gente vai ter que ir sempre com o time principal em todas as competições. E isso, uma hora, vai desgastar. Se você não fizer o remanejamento, se você não fizer esse rodízio de jogadores, se você não tiver essa estratégia, uma hora o time vai cansar. E aí no primeiro tempo, o Abel acerta em algumas escalações, erra em outra, e aí no segundo tempo ele coloca o Luiz Guilherme, mas tira o Estevão. Tira o Endrick, tira o Estevão, coloca Rony, coloca o Luiz Guilherme, ou seja, ele melhora de um lado e piora do outro. E aí, ó, tecnicamente o time foi lá embaixo. Tecnicamente o time foi lá embaixo no momento que o São Paulo melhorou. No início do segundo tempo, o São Paulo começa a dar bobeira. O São Paulo começa a ceder muitos espaços de contra-ataque pro Palmeiras, né? O Palmeiras começa realmente a ganhar muitas oportunidades, até tem uma oportunidade ali que surge com o Endrick e com o Lázaro de uma jogada que, pelo amor de Deus, né, não poderia ter perdido aquilo. Praticamente o gol livre ali. Mas, enfim. E aí, ele vai lá e vai fazer as alterações, aí ele tira o Endrick. Aí entra Rony, entra o Luiz Guilherme. Então, assim, Abel, pelo amor de Deus, mano, o Estevão, o Endrick e o Luiz Guilherme, eles têm que jogar juntos. Eles têm que jogar juntos. Então, o Palmeiras tem que parar de ter medo de ir atrás. E aí, no final do jogo, o Palmeiras praticamente admite que existem mais possibilidades do São Paulo fazer gol do que ele mesmo, porque o Palmeiras não sobe mais as suas linhas. O Palmeiras fica coado, fica pra trás. E aí o São Paulo também fica meio assim, e aí, né? O segundo tempo ainda foi bom. Teve boas oportunidades, teve boas projeções, foi mais movimentado, foi um jogo intenso fisicamente, mas sem tantas faltas, né? O primeiro tempo foi muito recheado ali de falta, de esbarrão, de encontrão com jogadores. Ficou aquele jogo mais truncado, no segundo tempo fluiu mais. E o Palmeiras não aproveitou essa fluidez. Fez as substituições num time e de maneira totalmente errada. Na minha opinião, o time ideal é Endrick, Estevão e Luiz Guilherme jogando juntos, e tá na hora do Veiga começar a ganhar um pouco de banco. O Veiga foi até o final do jogo, né? Foi até o final do jogo. E aí? Assim não dá, irmão. Assim não dá. É mais uma brecha que a gente dá, entendeu? Estamos em 12º colocado. Ah, mas Neto, é a 4ª rodada ainda, mas dane-se. Dane-se. Como eu falei pra vocês, depois as competições elas se afunilam, e agora que é a hora de jogar, e não dá, mano, não dá. O Abel, ele é teimoso demais, ele tem que enxergar que o time e o modelo ideal é o Estevão e o Luiz Guilherme, pelo menos esses dois jogando juntos. Até quando a gente vai continuar com o Marcos Rocha? Até quando a gente vai continuar com o Rony? Pelo menos não veio com o Gabriel Menino hoje, né? Mas enfim, é sempre a escalação ali, né? Uma escalação meia boca. Nunca tá o time realmente o melhor time possível que o Palmeiras precisa mostrar. Em jogos como esse, nós precisamos do melhor time possível. Ou seja, pros caras isso aqui foi um bom resultado. O técnico tem um jogo só de aproveitamento, de trabalho. Pros caras foi um excelente resultado, porque ainda criaram chances. Ah, mas Neto, o Palmeiras também criou chances. Ok, mas nós temos 7 pontos perdidos em 9 disputados. E o Campeonato Brasileiro por Palmeiras ainda não começou. E tá na hora de começar. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.